Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Desde já eu quero agradecer pela saudação de boas-vindas. O pastor Mateus, grande amigo meu de muitos anos. Eu me lembro que uma vez nós estávamos na linha 9, e ele era presbítero, e eu estava pregando a festa, e o pastor Zé dirigia o Brisão e também a linha 9, né? E o pastor Nelson foi lá almoçar conosco. Ele chegou, eu estava ministrando, passei a oportunidade para ele, né? E depois nós fomos almoçar, eu, o pastor Nelson e o pastor Oséias, e o pastor Mateus servindo churrasco, assando churrasco, e hoje está aí pastoreando a igreja do Deus vivo, né? Então, louvo a Deus também pela vida do pai do pastor Oséias, né? De ver aqui o pastor Anísio, meu amigo, esses dois homens de Deus, pastor Marinaldo, né? Falei certo, né? Isso mesmo. O pastor Silvio, essa igreja abençoada. Estou vendo ali também a esposa do pastor Anísio. Tivemos ali na cidade de Costa Marque, acho que foi 2006, eu não me lembro bem. Também aqui a esposa do pastor Mateus, que Deus abençoe. Eu trago aqui a saudação do pastor Maxwell Kaiser, meu pastor presidente. Também a saudação do pastor Nelson Lutemberg, nosso presidente da nossa convenção, né? Da minha esposa, que não pôde vir, né? Colocamos um carro no concerto, já tem mais de 30 dias. Ele pega, você anda, ele afoga, eu não sei o que acontece. Então, Deus está nos provando assim, né? Carro velho é assim mesmo. Mas eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês para nós ler a palavra de Deus. Vamos ler. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 24. Versículo de número 36. Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Não era a mensagem que eu queria pregar nesta noite, né? Mas quem manda é Deus. É porque Deus quer falar com alguém aqui hoje. Você que está querendo parar, desistir da caminhada, te prepara, que Deus vai mexer com a sua estrutura aqui hoje. E nós não estamos entendendo, pastor, por que essa política, por que tanta coisa está acontecendo. Hoje você vai entender o porquê. A Bíblia vai dizer o porquê. O que é que vai acontecer. Então, não gosto muito de pregar, não, porque quando eu prego, a minha perna fica meio trêmula. Eu começo a pedir misericórdia, o Senhor não deixa eu ficar, não. Eu tenho que subir no arrebatamento. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Então, disse assim, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos do céu. Aqui está meio escuro, né? Estou vendo direito. Porém, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. E assim será também a vinda do Filho do Homem. Podeis sentar. Olha, alguém chegou perto de Jesus e perguntou para ele: Senhor, quando será então a vinda do Filho do Homem? Jesus disse: porém, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente ao Pai que está no céu. Porque assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, eles comiam, casavam, davam em casamento, até que não perceberam, veio o dilúvio e levou a todos. Paulo escreve então no capítulo de número 4, versículo 16, diz: o Senhor virá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo
ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, no capítulo 15, versículo 52 de 1 Coríntios, num abrir e fechar de olho, nós seremos transformados num corpo incorruptível e imortal, revestido da imortalidade. Jesus fala lá em Filipenses, disse: assim como ele é, nós seremos também. Quando nós vamos em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 13, a Bíblia diz que João teve uma visão e disse: eu fui arrebatado no dia do Senhor. Então eu vi uma voz como voz de muitas águas que falava comigo, semelhante à água, mas não era água, era Jesus que estava falando. E o cabelo dele era branco como a lã, e o rosto brilhava como o sol, e os olhos dele eram como chama de fogo, e as vestes eram resplandecentes, e o pé era reluzente como um latão. Esse será o teu corpo que tu vai receber de glória quando chegar no céu. O teu corpo será transformado desta maneira. Como que é, pastor? O seu cabelo será branco, o seu rosto vai brilhar, as suas vestes serão resplandecentes, o teu pé reluzente como latão. Você não vai mais morrer, você não vai ter mais deficiência, você vai ser perfeita diante daquele que está assentado no trono. Mas quando então, pastor, a Bíblia nos revela também no capítulo 4, versículo de número 2, João disse: eu fui arrebatado no dia do Senhor. Apocalipse, e vi um trono, 24 tronos com 24 anciões. Eles tiravam a coroa da cabeça e prostravam diante daquele que estava sentado no trono e dizia: aleluia, aleluia, aleluia. Digno é o Cordeiro que morreu e vive para sempre. Mas eu vi um trono, estava semelhante a um cordeiro. Eu vi alguém assentado naquele trono, e o cabelo dele era branco, e o rosto brilhava como o sol, e os olhos como chama de fogo, e as vestes resplandecentes, e o pé reluzente como um latão. Então eu vi os querubins, eles tinham 6 asas, e eles tinham olho por frente, olho por trás, e eles diziam: santo, 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 santo. Então Isaías escreve no capítulo de número 6, versículo 2, ele disse: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então eu vi os serafins que voavam, eles tinham 6 asas, eles diziam: santo, 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 santo. Mas pastor, eu quero fazer uma pergunta para o Senhor, então eu vou te responder. Olha, ninguém faz o céu parar, nunca ninguém fez o céu parar. Ah não, pastor, Moisés chegou perto de Deus e disse, Deus falou para ele: Moisés, o que é que tu quer? Olha, Moisés, Deus disse: Moisés, você está feliz de eu abrir o mar vermelho? Eu estou contente. Você está feliz de eu colocar uma nuvem de fogo durante a noite para que ninguém morresse de frio? Com certeza eu estou feliz. Você está feliz de eu colocar uma nuvem branca durante o dia para que o povo caminhasse no ar condicionado? Você está contente que a sandália crescia no pé do povo? Estou contente. Mas o que tu quer? Eu estou querendo te ver, Moisés. Moisés, deixa eu te dizer uma coisa: ninguém pode me ver e sobreviver. Moisés disse: eu vou subir no monte, se eu morrer, eu vou morrer na tua presença. Moisés não viu a face de Deus, mas quando eu olho para você, eu vou te afirmar nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, que tu vai ver o rosto dele, tu vai ver a face dele. Apocalipse capítulo 22, versículo 1, e nós veremos a sua face. Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 3, nós vamos morar na mesma cidade que ele vai morar. Ele na mesma cidade. Mas pastor, deixa eu dizer uma coisa: no dia que eu nasci, o meu pai não fez festa. Sabe por que não? O governador não fez festa, o deputado não fez festa, o prefeito não fez festa. Mas a Bíblia diz no capítulo 15, versículo 10 de Lucas, a Bíblia diz que no dia que tu aceitou Jesus, os anjos de Deus fizeram festa no céu e disseram: o Mateus aceitou Jesus. Lá na terra, na cruzada, a festa aqui no céu. Mas quando nós olhamos no capítulo 10, versículo 32, está escrito de Mateus, Jesus disse: pois aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei adiante do meu Pai que está no céu. O moço perguntou para mim: pastor, eu tenho vontade de ser salvo, o que eu tenho que fazer? Eu disse: Paulo ensinou no capítulo 10, versículo 9, se com a boca confessar
confessar e dizer: Jesus, eu te aceito como Salvador, e com o coração crer, o teu nome, tu já é salvo. Vai depender de você nesta noite. Ah, pastor, então é dessa maneira. Jesus está sentado à destra do Pai. Apocalipse, Hebreus capítulo 1, versículo 3. E nesta noite ele está dizendo: está tendo um culto, uma cruzada lá em São Francisco. E nesta noite eu quero escrever muitos nomes aqui no livro da vida. Ele está sentado à direita do Pai nesse momento. E quando tu confessa aqui no capítulo 3, versículo de número 5 de Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus, ele pega o teu nome, vai diante do Pai e fala: me aceitou como Salvador. Vai adiante dos anjos e fala: me aceitou como Salvador lá na terra. No capítulo 27, versículo 21 de Apocalipse, Deus diz: escreve o nome dele no livro da vida. Em Salmo de número 34, versículo 7, Deus chama o anjo e disse: acampa em volta dele. Por quê? Porque o nome dele está escrito aqui no livro da vida. Tu não tens segurança, não é humana, a tua segurança é anjo de Deus. Tu está parado, ele está aí, tu levanta, ele levanta contigo. Tu está deitado, ele está na beira da tua cama olhando. O diabo é espírito e vê. O que, pastor? Será um dia marcante na história da humanidade. Será o dia do arrebatamento da igreja. Alguém vai chegar aqui, vai ver as luzes acesas, os carros parados. Cadê o povo? Desapareceu. O que é isso? É o arrebatamento da igreja que está para acontecer. Se tu é crente, fica mais crente. Se tu é santo, santifica mais. Se tu é puro, purifica mais. Se tu ora, ora mais. Se tu lê a Bíblia, lê mais. Se tu jejuma, jejuma mais. Se tu consagra, consagra mais. Se tu aparta do mundo, aparta cada vez mais. Porque o arrebatamento está chegando e a igreja vai ser arrebatada. Arabanda sure cantaramahai. Eu quero olhar para você e dizer: valeu a pena servir Jesus lá na terra. Nós vencemos. E os nossos vizinhos será Abraão, os nossos vizinhos será Moisés, os nossos vizinhos será Jacó, os nossos vizinhos será Davi, os nossos vizinhos será Daniel, os nossos vizinhos será então Jacó, será Abraão. Esses serão nossos vizinhos. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Nós estamos pregando. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu também sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Paulo escreve no capítulo 2, versículo 5, diz: só tem um que intercede diante de Deus, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero te dizer que Maria não te salva, Pedro não te salva, João não te salva, Tomé não te salva. Jesus disse: o Salvador é Jesus de Nazaré. E a igreja sai. E ela chega na glória. Paulo escreve no capítulo 3, versículo 12. Que lá nós vamos receber o galardão. É aquele em que o senhor cantou aqui, está indo um galardão para a tua coroa. Esse aleluia que tu está dando, está indo um galardão para a tua coroa. Esse glória a Deus que tu está dando, está indo um galardão para a tua coroa. Alguém que tu convidou para aceitar Jesus está tendo galardão na tua coroa. O dízimo que tu está pagando está tendo galardão. Aramanda surecantaramahai. A igreja sai. A igreja é arrebatada. E daí o carro do pastor Silvio vai ficar aqui. As empresas dos crentes vão ficar. O sítio vai ficar. E agora vai acontecer o seguinte: a terra, as crianças que traz, os ônibus que traz as crianças vão desaparecer todas, porque Jesus disse: vinde a mim os pequeninos, que dos tais é do reino do céu. A mãe não é crente, mas o filho é inocente, Jesus vai arrebatar ele. Vai ser um desespero, a mãe procurando o filho: cadê meu filho? O desviado vai dizer: Jesus arrebatou a igreja.
Avião caindo, carro tombando, e a igreja no céu cantando o hino da vitória. Glorificando aquele, os querubins dizendo santo, e o serafim santo, e os anciãos dizendo aleluia, e a igreja cantando, somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Pastor foi visitar uma missionária lá no Rio de Janeiro, e ela morava lá em cima no morro. Quem já foi no Rio de Janeiro conhece a favela, sabe como que é. Se quiser pegar água, tem que descer do morro e descer lá embaixo pegar água. E o missionário e a irmã cantando: junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti. Há perfumes, a gozo exaltado, há delícias profusas ali. Ele olhou e disse: não estou entendendo nada. A sua casa é coberta de lona, as paredes de papelão, não tem piso, é chão batido, não tem energia. Se você quiser beber água, você tem que descer lá embaixo no pé do morro. Ela olhou para ele e disse: aqui eu não tenho casa, mas lá no céu eu tenho uma casa de ouro. Aqui eu não tenho água, mas lá eu vou tomar da água da vida. Aqui eu não tenho energia, mas lá Deus é a luz da minha cidade. Aqui eu não tenho piso, mas vou pisar na rua de ouro. Quem mora em casa sem muro aqui, levanta a mão, deixa eu ver, que não é murada. Dá uma olhada para o irmão e diga: lá na cidade, a sua casa não é feito de tijolo, de cimento, de pedra, de areia. Olha para ele lá, a sua pedra. Apocalipse capítulo 18, o primeiro fundamento é jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, berílio, topaze, é de 12 pedras preciosas. Então o anjo mediu no capítulo 18, versículo 12, com uma vara, uma cana, ele mediu 12.000 estádios. Eu lendo os estádios, eu pude perceber que cada estádio tem 185 metros. Então a cidade, ela tem 2.220 metros de comprimento, 2.220 metros de altura, e a cidade é de ouro semelhante cristão, ouro branco, e as ruas são de ouro. Eu quero dizer que tu tem uma casa nesta cidade. Tu não tem casa, mas lá no céu tu tem uma casa. Tu anda aqui nas ruas de cimento, de pedra, de terra, mas lá tu vai pisar em cima das ruas de ouro, glorificando a Deus, exaltando a Ele na beleza da santidade dele. Agora te prepara para ouvir. A igreja arrebatada. No capítulo 6 de Apocalipse, e foi aberto o primeiro selo. Eu vi um cavalo branco. E o que estava montado sobre ele tinha um arco na mão. Ele tinha um arco. Mas ele precisa de uma coroa. Um arco? O que o senhor quer dizer, pastor? Ele está montado num cavalo branco. O senhor quer dizer que é o que isso? Você vai entender agora. Ele, quando você vai no capítulo 13, versículo de número 1, está escrito assim: e vi uma besta que subiu do mar. Está escrito: ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. E blasfemava do nome de Deus. Ela levantou do mar. Apocalipse capítulo 17, versículo de número 15. A Bíblia, quando fala de mar, ela está falando de povo, língua e nação. 3. Povo, língua e nação. Ele vai levantar e vai dizer: eu tenho a solução do mundo. Eu vou colocar o mundo nos trilhos. Eu tenho a paz. Daniel fala no capítulo 9, versículo de número 27, está escrito assim: e ele fará uma falsa paz de 3 anos e meio. No capítulo 13, versículo de número 2. E ele será semelhante a um leopardo,
E o dragão dará o seu trono para ele. O diabo vai incorporar nele. Ele tem o poder do diabo para fazer sinais de mentira e maravilha. Porque levantou do mar no mundo. Mas ele precisa do apoio humano. Nós temos o G7 hoje, as 7 maiores potências do mundo, as 7 maiores nações do mundo. Mas quando nós chegamos em Apocalipse capítulo número 17, versículo 12, a Bíblia diz que os 10 chifres que nós vimos lá no capítulo 13, a Bíblia diz que são, está escrito aqui, ó, e os 10 chifres que vi são 10 reis. São as 10 maiores nações do mundo, que é a China, a Rússia, a Alemanha, a Itália, o Japão. Vai pegar o poder e vai entregar para ele. Você é o líder mundial. Você governa a terra agora. Você é o líder. Quando você lê o capítulo 17, versículo de número 8, a Bíblia diz que as 7 cabeças são os 7 impérios que governou o mundo. O Egito, a Síria, a Babilônia, a Grécia, a Pérsia, os Medo e Roma. Ele é o 8º e vai à perdição. Deus vai dar o poder para ele governar por 1260 dias, 3 anos e meio. E tudo que o ser humano quer é andar de carro novo. Está falando a verdade ou mentira? Viajar, comer bem. É isso que ele quer. Então Daniel escreve no capítulo de número 11, versículo 36. Ele está dizendo que será uma prosperidade que nunca houve em todos os tempos. Ninguém vai encostar aqui mais Hilux. Eles vão encostar aqui a Ferrari. Porque está dizendo, blasfemaram de Deus. Quem mora numa casinha de pau, ele vai morar numa mansão. Final de semana ele vai para Dubai. E vão começar a adorar ele e dizer, ele é Jesus de Nazaré. Paulo escreve em 1º, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz, eis que o ministério da iniquidade já opera, mas um ainda que detém que até que do meio seja tirado, então se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição. Quem detém a igreja, não deixa ele manifestar na terra, porque a igreja está aqui. Pregando para você nesta noite. Ele pega o poder, o que ele vai ficar da igreja? A igreja foi arrebatada. E o que vai acontecer, pastor? Quando você lê o capítulo de número 17, versículo de número 13, eles têm o mesmo pensamento, os 10 reis têm o mesmo pensamento um do outro. E o que eles vão fazer? Eles estão dizendo que eles vão comer a carne da mulher. Quem é esta mulher, pastor? É a igreja católica romana. Eles não vão aceitar mais catolicismo, mas na terra vai acabar catolicismo, a igreja foi arrebatada e católico não vai existir mais. Onde o senhor quer chegar? Você vai entender tudinho agora. Ele abre o capítulo 6, versículo 3 e o 4. E eu vi um cavalo vermelho. O que estava montado sobre ele tem uma espada na mão, quer dizer, tira a paz da terra. Vai andar de carro novo. Vão blasfemar contra Deus. Mas não vai ter paz. Alguém vai perguntar o que é isso? O desviado vai dizer, Jesus arrebatou a igreja e esse homem não é Jesus. Esse homem é o anticristo.
fácil. Quando eu vou em Apocalipse capítulo de número 6, versículo de número 5, versículo de número 6, a Bíblia disse: e o número é número de um homem, o seu número é 666. Quem tem sabedoria calcula. Ele está mandando tu ter sabedoria. Então vai ser uma moeda única. Como que é, pastor? Uma moeda única, sim. Olha, não vai ter mais dólar, não vai ter, ele será religião, ele será adorado. Mas o que me chama a atenção, pastor, é que quando eu leio o capítulo 13, versículo de número 11 de Apocalipse, está escrito: e os nomes deles não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Mas no capítulo 13, versículo 11, a Bíblia diz que levantou então uma besta da terra. Ela tinha 2 chifres. Olha, Israel vai fazer um pacto com ele. Sabe por quê? Porque o Sérgio Sori, um dos maiores banqueiros do mundo, ele tem um filho por nome de Alexandre Sori. Você já viu o Jared, o genro do Trump, está fazendo a união da Palestina com Israel. Então o Trump, antes de perder a eleição, ele já estava chamando a Alemanha para construir o 3º templo de Salomão lá em Jerusalém. Em Moisés, no capítulo de número 19, versículo 2, ele pegou uma novilha vermelha e sacrificou. Ela não poderia ter um cabelo preto se ela fosse toda vermelha, mas tivesse uma pontinha do fio de cabelo preta, não serviria. Israel já encontrou a novilha, já está fazendo um metrô para levar 70 nações para o templo de Salomão. Ele vai construir o templo, vai sentar como Deus, como filho de Deus, e ele vai agora dizer que ele é Deus. Ele está preparando a humanidade para uma guerra. Você pode ver que quando Paulo escreve no capítulo 6, versículo 9, ele disse: não erreis, nem os devassos. O que é devasso, pastor? É quem fala palavrão, nem os bêbados, pessoas que andam bebendo por aí, nem os adúlteros, pessoas que andam adulterando, nem os homicídios, pessoa que mata o outro, nem os idólatras, nem os efeminados, nem a porfia. Olha, esses herdarão o reino de Deus. Mas pastor, é a Bíblia que está dizendo, é só você ler. Então ele vai liberar. Pode beber, pode adorar a imagem, pode pecar, faz o que você bem quiser. Mas quando eu falo da segunda besta, a Bíblia diz que a segunda besta, ela vai herdar todo o poder da primeira besta. E a Bíblia, quem é o anticristo, pastor, ninguém sabe, mas quem é a segunda besta, nós já sabemos. Por quê, pastor? Porque nós lemos a Bíblia, nós meditamos na Bíblia, que é a segunda besta. Presta atenção, ela tem 2 chifres. Olha, o Vaticano é um país. Ele é um país, o Papa é chefe de Estado. Na mesma reunião que está o Lula, ele também está. Na mesma reunião que está o Joe Biden, ele também está. Na mesma reunião que está o Putin, ele também está. Na mesma reunião, por quê? Porque ele é chefe de Estado, é um chifre. Mas a Bíblia diz que ele tem 2. Ele é o líder mundial da igreja católica no mundo. Então ele tem 2 chifres. O rei só tem 1, ele tem 2. Mas o que, pastor? Ele vai fazer uma imagem. Está escrito aqui no capítulo de número 13, versículo 15. Ele vai fazer uma imagem, e a imagem vai começar a falar. Israel vai quebrar o pacto e vai dizer para ele: você não é o filho de Deus. Por quê? Porque está escrito em Levítico capítulo 26, versículo 1: não fará para ti imagem de escultura, não levantará figura na vossa terra, e não prostrará adiante dela, porque eu sou o Senhor teu Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, ele diz: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, e não fará para ti imagem de escultura, de semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então Isaías escreve no capítulo 2, versículo 8, ele diz: com uma mão fabrica um ídolo e se prostra diante dela. Então Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15, está escrito: e ficarão de fora os cães, os bêbados, os mentirosos e os idólatras, não entra no
reino do céu te prepara. Você é a imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Deus fez você a imagem dele. Se eu quero ver Deus, é só olhar para você que eu estou vendo Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas o que é, pastor? E a imagem vai receber um espírito e ela vai começar a falar. Agora deixa eu te perguntar, qual que é a igreja que gosta de idolatria? Não estou atacando ninguém, é a Bíblia que está dizendo. É a igreja católica, ela é fanática em idolatria, em imagem de escultura, ela é contra Deus, está entendendo? Agora, se eles estão adorando uma imagem que não fala, imagina eles uma imagem falando. Mas a Bíblia disse que vai passar 3 anjos. O evangelho eterno, Apocalipse capítulo 14, versículo 6, vai dizer: não aceita o carimbo da besta, não aceita, porque se tu aceitar, tu não tem parte com Deus. O que é o cavalo vermelho, pastor? É teste mundial. Vai virar um só. FBI, Brasil, PUT. O nome será Magog. E a Bíblia diz: quem poderá batalhar contra a besta? Vai, pastor. Mas ele vai abrir então o capítulo 6, versículo 7 e 8. E vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele chama morte. Ele tem uma foice na mão. Foice quer dizer poder para matar. Pode ler a sua Bíblia, olhar aí que está escrito: poder para matar. Ele vai abaixar um decreto. E ele vai dizer: tem um povo pregando contra ti aí. Está dizendo que tu não é Jesus. E que tu não é Deus. Quem é? É aqueles desviados que ficaram para trás, aqueles que estavam no culto dos crentes, que ouviram a Bíblia. Eles ouviram essa mensagem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Ficarei. Ele está dizendo que essa imagem, eles não adoram. E a imagem vai dizer assim, ó, pode ler aqui no capítulo, a imagem vai dizer: aqueles que não adorar, vai morrer. Está escrito, pode ler aí, 17:15. Se você não adorar, você vai morrer. A polícia vai chegar na casa da pessoa e vai dizer: você faz tempo que não pode abastecer seu carro. Você não vai no mercado porque você não tem um carimbo. Você foi demitido do seu emprego. O seu filho, quer dizer, o seu filho não está aqui mais. Você não está podendo comprar os seus remédios controlados. E você está com fome. Mas nós temos uma opção para você aqui hoje. Aqui está o carimbo. E aqui está a comida. Se você aceitar o carimbo, você come. Se você aceitar o carimbo, você não tem parte mais com Deus. Acabou. Quem é, pastor? A polícia, o exército, os militares. Você tem 2 opções hoje. Ele vai dizer para você: o cavalo é amarelo, quem está montado chama morte. Você tem 2 opções. Você vai lembrar: poxa vida, eu tive no dia 2 na cruzada e eu ouvi a mensagem. Mas eu pensei que aquilo era história. Me convidaram para aceitar Jesus naquele dia. Mas eu não quis. Eu estava parado na igreja e continuei parado. Você vai aceitar? Numa boa. Você quer? Não, não vou querer. Você chega com uma foice num pé de árvore, você vai cortando os galhos dela, ó. Você não corta de uma vez, vai desgaiando devagarinho, não é assim? Né? Café, você corta um lado, corta o outro, não é assim? Até ficar bom. Ele vai chegar para torturar. Ele vai chegar com uma maquita. Ele vai cortar o seu braço. Você vai aceitar? Não.
comida está aí, rapaz. Larga a mão de ser bobo. Come. Aceita e come. Você vai dizer, mas quantas vezes eu fui no culto, alguém me convidou, pregou a Bíblia, mostrou para mim, mas eu não quis. Vai aceitar? Não. Arranca o olho dele. Pastor, mas se for juiz, a mesma coisa. Se for governador, a mesma coisa. Se for prefeito, a mesma coisa. Se foi pastor que ficou, a mesma coisa. Se foi crente que ficou, a mesma coisa. Se for padre, a mesma coisa. Se for bispo, a mesma coisa. Se for apóstolo, a mesma coisa. Arranca o olho dele, você vai aceitar não. Rasga a barriga dele, você vai aceitar? Não vou. Racha a cabeça dele, você vai aceitar? O corpo tem uma hora que ele não suporta. Sendo que Jesus morreu na cruz de braços abertos e disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu vim para te salvar. Eu vim para te tirar do pecado. Sou eu que apaga as tuas transgressões. Capítulo 43 e 25 de Isaías. E dos teus pecados eu não me lembro mais. Deus manda te dizer: eu não levo em conta o tempo da ignorância, mas mando que todos os homens de todos os lugares se arrependam. João chega no capítulo 7, versículo de número 13. Ele vê uma grande multidão de vestes brancas e palma na mão, porque o corpo não vai suportar, o corpo vai morrer. O corpo não aguenta muita tortura. Jesus morreu na cruz foi para te salvar, você e eu. Os nossos pecados já foi crucificado na cruz de Cristo. E hoje Ele quer te dar salvação. Você está vendo que não tem mais justiça no Brasil. Acabou a justiça. Quem está certo vai preso e quem está errado é solto. Já está começando. E você não está entendendo. Deus está falando aqui hoje com você. E a igreja está investindo, fazendo cruzada, e na tua casa te convidando. Já aceita Jesus para nós ser arrebatado. Nós queremos que tu vai morar no céu com nós. E você está brincando de religião. João, dá uma olhada, ele vê, capítulo 3, versículo de número 7, versículo 13, ele vê uma grande multidão de vestes brancas e palma na mão. E ele pergunta: quem são esses? E ele responde: os que vieram da grande tribulação. Eles perderam o seu dente, perderam o seu braço, perderam os seus olhos, perderam a sua perna, mas não me negaram. Então, eles morreram, mas ressuscitei. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Mas tem galardão, pastor? Não tem. Só quer dizer que não vai ter galardão igual eu? Não. Você se aceitou, você perdeu a vida, você perdeu o membro, mas você não quis aceitar enquanto estava tudo bom. Quando você podia comer, beber, ir no culto, aceitar Jesus, cantar hino, pregar. Então você não tem galardão. O galardão é só aqueles que subiram no arrebatamento da igreja. E você vai dizer: meu Deus, eu fiquei. E o que eu fiz? Deixa eu te dizer uma coisa: se você perder um carro, você trabalha e compra outro. Se você perder uma terra, você trabalha e consegue outra. Mas se você perder a vida, você nunca mais consegue ela. Você só tem uma. Deus, quando formou você, Gênesis 2:7, Ele soprou nas suas narinas, fez você debaixo do fôlego de vida. E você se tornou alma vivente. Então hoje Deus quer te dar a salvação.
Ele quer salvar a tua alma aqui nesta noite. Se você crê, isso vai acontecer. Se você não crê, vai acontecer a mesma coisa. Mas que vai acontecer, vai. Jesus disse: passa o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais há de passar. Estamos no final. Hoje te converte nesta noite. Tudo que tu quer ter carro bom, Ele vai te dar. Tudo que tu quer viajar, Ele vai te dar. O nosso galardão não é aqui, irmão. Nosso galardão é quando nós chegar no céu. Jesus disse: não ajuntei tesouro na terra, onde o ladrão e a traça corrói, mas se juntai tesouro no céu, onde não tem ladrão e também não tem traça. Quero convidar vocês para ficar em pé.